Fala, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula comigo de matemática, Leonardo Werneck, e hoje a aula será de ângulos e paralelas. A gente já teve uma aula de ângulos, onde eu expliquei toda a formação dos ângulos, certo? E agora a gente vai estudar ângulos e paralelas. Vamos lá! Bom, galera, retas paralelas cortadas por transversais. Então, aqui a gente tem a reta R e a reta S, que elas são chamadas de retas paralelas. São retas, nesse caso aqui, retas paralelas e distintas, beleza? E cortado por uma transversal, galera. A transversal é essa retinha que está simbolizada aqui pela letra P. Essas duas retas R e S, por ser paralelas, pessoal, a gente representa assim, ó, R é paralela à reta S. Então, quando aparecer essa representação, ele está dizendo que essas retas são paralelas. Show de bola? Bom, galera, essas duas retas paralelas, elas são cortadas por essa transversal, e quando essa reta ela encontra, a reta transversal encontra as paralelas, ela forma quatro ângulos. Eu representei aqui por, é, por A, ângulo B, ângulo C, ângulo D, em uma paralela, e na outra paralela, na paralela S, eu botei M, N, P e Q. Beleza? Então, galera, antes da gente desenvolver aqui, antes de partir para os nomes desses ângulos, desses pares de ângulos, eu gostaria que vocês guardassem o seguinte: sempre que eu falar aqui de ângulos internos, galera, ângulos internos, são aqueles ângulos que se encontram entre as paralelas, tá? Então, os ângulos que estiverem aqui entre as paralelas, a gente vai chamar de ângulos internos. Aí você vai entender o nome muito melhor quando eu falar, beleza? E quando os ângulos estão fora das paralelas, ou seja, quando eles se encontram aqui ou na parte de baixo, eles são chamados de ângulos externos. Externos. Beleza? Então, se eles estiverem dentro das paralelas, a gente chama de ângulos internos. E se eles estiverem fora das paralelas, a gente chama de ângulos externos. Beleza? Em relação à transversal, galera, a gente também vai chamar de um nomezinho. E qual vai ser o nome que a gente vai utilizar em relação à transversal? Vamos lá. Se eles estiverem do mesmo lado em relação à transversal, então, em relação à transversal, se eles estiverem do mesmo lado da transversal, então, ó, se eles estiverem do mesmo lado, a gente vai falar que esse par de ângulos são ângulos colaterais. Colaterais. São ângulos que estão do mesmo lado, ó. Beleza? E se eles estiverem do lado contrário, ó, do mesmo lado, por exemplo, ó, a gente tem o B e o N. Eles estão do mesmo lado. O B e o P, eles estão do mesmo lado. Os dois estão para cima da transversal, certo? E se eles estiverem de lados opostos, ou seja, um está por cima e o outro está por baixo, eles são chamados de ângulos alternos. Ângulos alternos. E aí, com essa ideia, a gente consegue nomear de uma forma muito mais tranquila. Então, guarda isso aí, anota no seu caderno, né? Se eu estiver falando dos ângulos dentro das transversais, ou dentro das paralelas, eu estou chamando de ângulos internos. Se eu estiver falando dos ângulos fora das paralelas, eu estou chamando de ângulos externos. Se eles estiverem do mesmo lado da transversal, eles são chamados de colaterais. E se eles estiverem de lados opostos, eles são chamados de alternos. Beleza, Cezinho? Guardou? Então, vem comigo. Bom, temos aqui, então, pessoal, ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? São ângulos que ocupam a mesma posição, porém em paralelas distintas. Então, se eu jogasse o ângulo para cima, os ângulos da reta S para cima dos ângulos da reta R, eles cairiam no mesmo lugar. E eles são chamados de ângulos correspondentes. Então, quais são os pares de ângulos correspondentes? A gente consegue ver que o A e o M, por exemplo, eles estão no mesmo lugar, porém em transversais, em paralelas distintas, certo? Então, o A e o M, eles formam um par de ângulos correspondentes. Show de bola? Assim, o B e o N também, porque eles se encontram no mesmo lugar, porém em paralelas distintas. Da mesma forma, o C quem? O C e o P. Muito bom, Serzinho. E também o D e o Q.
Esses ângulos, eles são ditos ângulos correspondentes. Eles se encontram na mesma posição, porém em paralelas distintas. E qual é a característica deles, galera? Se eles se encontram na mesma posição, se eu jogar um para cima do outro, eles vão cair em cima certinho do outro, qual é o nome deles? Qual é a característica deles? Eles são ângulos congruentes, são ângulos iguais, ou ângulos que possuem a mesma medida. Beleza, galera? Então, ó, ângulos que possuem a mesma medida são ângulos congruentes. Show de bola? Beleza? Esses são os correspondentes. E os ângulos opostos pelo vértice, os famosos OPV. Famosos OPV. Deixa eu botar aqui, ó. OPV. Ângulos opostos pelo vértice. Quais são os ângulos opostos pelo vértice? Bom, galera, a gente já estudou a parte de ângulos, a gente sabe que isso aqui, ó, é um vértice. Por quê? Aqui eu tenho um lado, aqui eu tenho um outro lado, formando o ângulo A, por exemplo, certo? Então, essa pontinha aqui é o que a gente chama de vértice ou origem do ângulo. Lembra disso? E quais são os ângulos opostos pelo vértice? Vamos lá. Em relação aqui ao ângulo A, quem é o oposto a ele em relação ao vértice? Quem está do outro lado dele em relação ao vértice? Quem se encontra do outro lado como se fosse um espelho dele? O C, correto? O C é um ângulo oposto pelo vértice do A, porque ele se encontra do outro lado do vértice. Então, um par de ângulos opostos pelo vértice seriam os ângulos A e C. Da mesma forma, se você olhar para o B, quem estaria do outro lado do B? O D, né? O D seria oposto pelo vértice ao B. Aqui na parte de baixo, na reta S, quem seria o oposto pelo vértice ao ângulo M? O oposto pelo vértice de M seria P. E o oposto pelo vértice de N? Quem está do outro lado em relação ao vértice? Ó, lembrando que o vértice está aqui. Ó. Quem é o oposto pelo vértice a N? É P. Então, M e P também são opostos pelo vértice. N e Q também são opostos pelo vértice. E qual é a característica deles, pessoal? De cada parzinho desse aqui, o A e o C, o que eles têm em comum? Ou qual a característica deles? Se um está espelhado do outro, se um está do outro lado, tem a mesma medida, então eles são ângulos congruentes, são ângulos que possuem a mesma medida. Então, sempre que eu tiver ângulos correspondentes ou ângulos opostos pelo vértice, a gente pode concluir que eles são iguais. Beleza? OPV ou correspondentes, eles são iguais. Isso vai ser muito útil para a gente. Bom, agora aqueles nomezinhos que eu falei com vocês. Ó. Colaterais internos. Olha só, galera. Se eles são internos, eu estou falando de ângulos que estão entre as paralelas. Perfeito? Então, eu estou falando só desses ângulos aqui. Estou falando de C, de D, de N e de M. Certo? São ângulos que estão entre as paralelas. E colaterais, galera? Quando eu falo colaterais é em relação à transversal. Então, eu estou falando só de ângulos que estão deste lado da minha transversal ou deste lado da minha transversal. Então, sempre que eu pegar um par de ângulos colaterais internos, eles têm que estar do mesmo lado, porque eles são colaterais, tem que estar do mesmo lado da transversal. E internos dentro das paralelas. Perfeito? Beleza? Vamos lá, então. Quais são os ângulos colaterais internos, galera? Estão do mesmo lado e são internos. Olha só, o D e o M, eles estão do mesmo lado. Lógico que estou comparando um ângulo que está em uma paralela com um ângulo que está na outra paralela, certo, galera? Então, ó, se eu pego aqui o ângulo D e o ângulo M, eles são do mesmo lado da transversal? Sim, os dois estão na parte de baixo da transversal. E são internos? Sim, então eles são colaterais e internos. O par M e D são colaterais internos. Assim como os pares, o par, né? C e N, eles também estão no mesmo lado da transversal, portanto, são colaterais, e estão dentro das paralelas, portanto, são internos, colaterais internos. Então, a gente tem o N e o C, como eu mencionei, e o M e o D, eles são colaterais internos. E qual é a característica de cada par desse aqui? O que eles têm em comum, galera? Olha só, impressionante, que bonito. Eu acho que é linda, né? Olha só, a gente não havia concluído que o C é correspondente ao D? Ou seja, ele não tem a mesma medida? Então, eu posso colocar aqui que o meu P
é igual ao meu C, correto? E aí, ó, agora eu posso fazer uma avaliação deste ângulo formado aqui, ó. C e M, N, C e N, quando somados, eles dão quanto? 180 graus. Então, se a soma do C com N é igual a 180 graus, quer dizer que eles são ângulos suplementares, ou seja, a soma dos dois é igual a 180 graus. Beleza? Assim, eu também posso concluir se eu for somar o D com M. O D com M também vai ser igual a 180 graus. Certo? Então, esse par de ângulos colaterais, cada par, né, de ângulos colaterais internos, eles são chamados de... eles têm a característica de serem ângulos suplementares. A soma dos dois dá 180 graus. Perfeito? Vamos lá, galera. A gente continua com os colaterais, porém agora a gente trocou. Eles vão estar do mesmo lado da transversal, só que eles vão ser externos. Então, para falar de externo, eu estou falando dos ângulos que estão localizados fora das paralelas. Então, eles estão por aqui. Então, agora eu só vou poder usar o B, o A, o P e o Q. Vamos lá. Se eles são colaterais, eles precisam estar do mesmo lado. Então, tem que estar do lado de fora, então o B, e tem que ser colaterais. O B está no mesmo lado que quem? Que o P. Veja que os dois estão no mesmo lado e os dois estão do lado de fora, portanto, são colaterais externos. Então, o primeiro parzinho aí, B e P, e o outro par é o A e o Q. Né? O A está do lado de fora, o Q também está do lado de fora. E os dois estão no mesmo lado em relação à transversal, portanto, eles são colaterais externos. Show de bola? E da mesma forma, pessoal, o A ele não é correspondente ao N, ao M. Então, o M seria a mesma coisa que o A. Portanto, se eu somar esses dois ângulos aqui, ó, esse com esse, isso vai dar quanto, Serginho? Um ângulo de meia volta, um ângulo raso. É um ângulo raso, a soma dos dois dá quanto? 180 graus. Portanto, eles são suplementares. Show de bola? Galera, é importante notar aí, né, que sempre que eles forem, ó, sempre que eles forem colaterais, veja, independente se eles são colaterais internos ou colaterais externos, sempre que eu falo em colaterais, eu consigo concluir que os meus ângulos são suplementares. Beleza, galera? Tranquilidade? Deixa eu só riscar aqui. Então, ó, se eles são colaterais, eles são suplementares. Se eles são colaterais, eles são suplementares. A soma dos dois sempre dá 180 graus. Eu sempre prefiro desenhar, dar uma olhadinha no desenho para ver como é que fica. Eu prefiro, né? Então, mas se você quiser guardar, sempre que eles são colaterais, eles são suplementares. Show de bola? Beleza? Vamos lá. Antes de continuar, galera, antes de falar de alternos e internos, pensa comigo o seguinte aqui, ó. A gente sabe que a soma desses quatro ângulos aqui em cima de uma paralela é igual a 360 graus, correto? A gente viu isso. Se eu pegar o ângulo A e o B, eles têm um lado em comum, beleza? E aí, portanto, eles são chamados de quê? Ângulos consecutivos, lembra? Além de serem ângulos consecutivos, eles não possuem parte interna comum, não possuem região interna comum. Portanto, eles são consecutivos e adjacentes. Show de bola? Beleza. Olha só, pelo que a gente já estudou agora de oposto pelo vértice, correspondentes e colaterais. O que a gente pode falar de todos esses ângulos aqui, ó, que são ângulos agudos, né? Medida menor que 90 e maior que 0. O A, o C, o M e o P. Se o A é igual ao M, o C é igual ao P e o A é igual a C, todos esses ângulos agudos, eles são iguais. Muito bom, Serginho. E os obtusos? B, D, N e Q. Todos esses ângulos também são iguais. Então, todos os ângulos agudos formados aqui são iguais e todos os ângulos obtusos formados aqui, eles são iguais. E como a gente viu, se eu somar, por exemplo, o A e o B aqui, eu vou ter um ângulo de 180 graus. São suplementares. Então, sempre que eu pegar um agudo dessa configuração com o obtuso dessa configuração, vai ser o quê? Suplementar. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, então, para os
alternos internos. Vou só pegar a cor vermelha. E vamos lá. Galera, então, ó, alternos internos. De novo, se são internos, precisam estar dentro das paralelas. Beleza? Então, precisam estar aqui dentro. E são alternos, portanto, tem que estar de lado alternado. Vamos lá. Qual seria, ó, interno, então C, né? Qual seria o alterno interno com C? Seria quem? O M. Então, C e M são alternos internos. Beleza? E qual seria o par alterno interno com o D? Bom, o D é interno, o outro interno, só que de lado alternado, seria quem? O N. Beleza, galera? Então, alternos internos, um tem que estar de um lado em relação à transversal e o outro tem que estar do outro lado, porque eles são alternos, eles estão em lados alternados. Beleza? Então, C e M seria um par de ângulos alternos internos e D e N seria um outro par. Show? Vamos pegar um par desse para fazer análise, galera. Pega só um par, ó, C e M. O par C e M. O C está aqui em cima e o M está ali embaixo. Os dois são ângulos agudos, ó. Os ângulos alternos internos, eles são iguais, são congruentes. Beleza? Tem a mesma medida. Galera, os alternos internos, eles são muito utilizados. Beleza? A gente vai utilizar muito aí durante a geometria, durante a resolução dos exercícios. Então, os alternos internos são bem importantes. Certo? Então, a C e M formam um par alternos internos e eles são iguais. O D e N formam um par de ângulos alternos internos e eles são iguais também. Beleza? Vamos lá, então. Ângulos alternos externos. Então, vamos para o desenho de novo. Bom, alternos precisam estar de lado alternado. Então, um vai estar de um lado da transversal e o outro vai estar do outro lado da transversal. Um vai estar para cima, o outro vai estar por baixo. E externos, porque estão do lado de fora das paralelas. Então, vamos ficar nesta região aqui. Beleza? Então, olha só. Se eu pegar o A, ele é externo. Qual seria outro externo que está do lado alternado? Seria o Q ou o P? O P, né, galera? Porque o Q está do mesmo lado. O P está do lado alternado. Então, o A e o P seriam um par de ângulos alternos externos. O outro par seria qual? P, o B e o Q. Também formam um par de ângulos alternos externos. Belezinha? Tranquilidade? Serzinho no meu coração. Isso é lindo, né? Show? E qual é a característica, galera? O A e o P são dois ângulos agudos, ó. Se são dois ângulos agudos, são dois ângulos iguais. O B e o Q são dois ângulos agudos. Então, também são dois ângulos iguais. Beleza? Então, característica de cada um desses pares de ângulos alternos externos, eles são congruentes, eles são iguais, têm a mesma medida. Diga aí, Cezinho, tudo tranquilo? E agora? Vai para onde? Cezinho, acabou. É só ser feliz agora. Sério, Léo? Sim, tem que fazer muito exercício agora para pegar a malandragem, para pegar a malícia da coisa. Show de bola? Vamos fazer alguns aqui comigo, ó. Vamos começar por esse aqui. Duas paralelas cortadas por uma transversal formam ângulos internos do mesmo lado, dos quais um excede o outro 60 graus. Quais são os ângulos? Cezinho, se você for fazer isso direto, tentar fazer isso direto, sem desenhar, às vezes você pode se confundir, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar. Vamos fazer um rascunho aqui para a gente tentar desenvolver a questão. Bom, fiz que são duas retas paralelas, né? Usa a imaginação, Cezinho. E aqui eu tenho uma transversal, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu só mudar a cor. Então, ó, duas retas paralelas. Então, tenho aqui a reta, ó, símbolo de paralela, pessoal, pode ser esse aqui também, ó. Essa reta é paralela a essa, beleza? Então, duas retas paralelas cortadas por uma transversal formam ângulos internos. Internos, então, estou falando de ângulos que estão aqui dentro. Do mesmo lado, galera, ó. Internos do mesmo lado. Então, ele está falando de quem? Do mesmo lado, ele está falando dos ângulos que são colaterais. Beleza? E internos, colaterais internos.
Então, formam ângulos colaterais internos, dos quais um excede o outro em 60 graus. Então, ó, esse aqui, por exemplo, é colateral interno desse aqui, ó. Beleza? Estão do mesmo lado, estão dentro das paralelas. Um excede o outro de 60 graus. Para quem tem acompanhado as lives aí, a gente fez questãozinha falando desse excede aqui, ó. Um excede o outro de 60 graus. Então, se eu chamar um de x, eu vou chamar esse aqui de baixo de x, porque ele parece ser menor, né? Pelo desenho. O outro excede ele de 60 graus. O que que excede? O outro vai ser ele, ou seja, x mais 60 graus. Quais são os ângulos? Então, Zezinho, o que você precisa saber agora? Bom, Léo, esses caras são colaterais, portanto, eles são suplementares. Ou, Serzinho, ou outra maneira que você pode pensar aqui, você pode pensar da seguinte forma também, ó. Esse cara aqui é x aqui embaixo, e esse aqui também é x, ó. Esse aqui também é x, correto? Então, ó, esses dois, a soma desses dois ângulos tem que dar 180 graus. Deixa eu só pegar o vermelho para você visualizar melhor. Olha só, se eu somar este aqui com este aqui, a soma dos dois tem que dar 180 graus. Perfeito? Então, se eu somar x mais 60, isso tem que dar 180 graus. Então, x mais x dá 2x. O 60 vai para o outro lado, menos 60, então fica 180 menos 60. E aí fica 2x igual a 180 menos 60, 120 graus. O 2 está lá multiplicando, vem para cá. Vai para o lado direito dividindo. 120 dividido por 2, eu concluo que meu x vale 60 graus. E aí, para terminar, o que ele quer? Quais são os ângulos? Bom, os ângulos, um é x, então vale 60 graus, e o outro é x mais 60. Então, x mais 60 vai ser, se a gente achou que o x vale 60, 60 mais 60, o outro vale quanto? 120 graus. Então, quais são os ângulos? 60 e 120. Beleza, Cezinho? Tranquilo? Gabarito ali embaixo, 60 e 120. Tranquilo? Beleza? Suave, né? Vamos lá. Outra. Duas paralelas cortadas por uma transversal formam ângulos alternos. Formam ângulos alternos, externos, espessos em graus por. Opa, sumiu o por. Deixa eu só pegar o por aqui. Vou só pegar a medida dele aqui. Para completar, o que ficou faltando. Então, 1 é expresso por 7x menos 3. Então, vamos lá. 1 por 7x menos 3. Deixa eu colocar aqui, ó. 1 por 7x menos 3. E o outro por 5x mais 5x mais 7. Beleza, galera? Então, ó, um é 7x menos 3 e o outro 5x mais 7. Então, vamos lá. Vamos desenhar. Se você já pegou um macete dos alternos externos, beleza, você pode fazer. Se não, vamos lá. Então, duas retas paralelas. Uma, duas, cortada por uma transversal. Transversal. Um é 7x menos 3, outro 5x mais 7. Vamos lá. Então, vamos só colocar eles aqui. Alternos externos. Então, Opa. Galera, alternos externos, né? Ó, tem que ser, pode ser esse. E o outro, como tem que ser alternos externos, pode ser esse. Beleza? Então, ângulos alternos externos. E aí ele fala, tem medida 7x menos 3. Então, ó, 7x menos 3
e o outro tem medida 5x mais 7. Show de bola, galerinha? E aí ele quer saber quais são esses ângulos. Então, a primeira coisa que eu tenho que achar é o x. Se eles são alternos externos, eu tenho que esses ângulos são congruentes, são iguais. Então, 5x mais 7 tem que ser igual a 7x menos 3. O que tem x para o lado, o que não tem para o outro. Vamos deixar o 7x do lado de cá. Se quiser levar para o lado de lá também pode, tanto faz. O 5x está lá somando, vem para o lado direito, subtraindo. E do lado direito eu já tenho 7. O menos 3 vai passar para o lado esquerdo, como mais 3. Então, 7 mais 3 dá 10. 7x menos 5x, 2x. O 2, serzinho no meu coração, está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, 10 por 2 é igual a x. Portanto, x igual a 5 graus. Beleza, serzinho? Mas ele quer os ângulos. Vamos achar os ângulos? Vamos lá. Um ângulo é 5x mais 7 e o outro é 7x menos 3. No lugar do x, eu vou colocar o 5. Então, 5 vezes 5 mais 7. 5 vezes 5, 25. Mais 7, 32 graus. Cezinho, quanto é que tem que dar o outro? O outro tem que dar quanto? O outro tem que dar 32 também. Por quê? Porque eles são alternos externos, eles são iguais. Então, ó, 7 vezes 5 menos 3. 7 vezes 5, 35. Menos 3, 32 graus. Beleza? O gabarito está aqui embaixo, mostrando ali 32 graus é a resposta dessa questão. Show de bola? Vamos lá, então. Mais umazinha. Calcule o ângulo X, sabendo que as retas AB e CD são paralelas. Então, aqui, ó, retas AB e reta CD. As retas AB e CD são paralelas. Ou seja, essa retinha aqui, AB, é paralela a essa retinha aqui, CD. Show de bola? Vamos lá. E aí, agora tem que achar o valor de X. Olha só, galerinha, que questão bacana. Sempre que a gente tiver uma transversal quebrada, quebrada como, Léo? Eu tenho aqui no meio, galera, a gente estava estudando com uma transversal só. E agora parece que a gente tem duas, né? Essa está quebrada aqui no meio. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó, uma das formas, ó. Uma das formas, Zezinho. Completa essa transversal, ó, completa as paralelas. Beleza? Completa as paralelas. Então, completei as paralelas. Agora eu vou vir aqui, galera. Olha só, hein? Eu vou passar o pulo do gato para fazer essa questão daqui a pouco. E eu vou completar aqui, ó. Quanto é que vale esse ângulo aqui, ó? Esses dois ângulos, galera, eles são suplementares. Se um é 120, o outro é... Quanto é que está faltando para 180? 60. Então, esse outro aqui vale 60. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó. Um é 150, o outro tem que ser quanto? O outro tem que ser 30 graus para completar 180. Beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, galera. Você vai nessa pontinha, aonde está quebrado, entre aspas, e vai fazer uma reta paralela, Cezinho. Presta atenção. Vou fazer uma reta paralela às outras duas retas. Então, ó. Tá aí a reta paralela. E agora? O que você vai fazer agora, Cezinho, no meu coração? Você vai pegar, deixa eu só trocar a cor. Você vai pegar e vai olhar só essa partezinha de cima. Olha só, eu quero descobrir quanto é que vale este ângulo aqui, Serzinho no meu coração, ó. Esse ângulo aqui. Quanto é que vale esse ângulo? Veja o seguinte, esse 60 e esse ângulo roxo, eles estão de lados alternados, olhando só para as duas paralelas de cima. Estão em lados alternados e estão internos. Então, são alternos internos. Se um é 60, o outro vai ser o quê? 60 também. Então, esse ângulo aqui, ó, vale 60 graus. Que lindo, Serzinho. É lindo mesmo. Olha só. Vamos olhar agora para esse ângulo aqui de baixo. Vamos olhar para o ângulo que está aqui embaixo, do lado 60, ó, aqui. Olha para esse ângulo, galera. Essa retinha aqui, ó, é paralela às outras duas. Então, ó,
olhando para essa reta vermelha, que é paralela a essa reta CD que está aqui embaixo, o 30 e esse ângulo aqui marrom, eu acho que é, esse ângulo marrom, eles são também alternos internos. Ó. Eles estão de lados alternados, um está na parte de baixo da transversal, o outro está na parte de cima, e são internos. Os dois estão dentro da paralela, considerando a vermelha e a CD. Portanto, eles também são iguais, porque eles são alternos internos. Então, também vale, isso aqui vale 30 graus. Show? E aí, Cezinho, meu coração, para matar a questão, quanto é que vale X? Olha ali, galerinha. O X está aqui, ó. O X é a junção desses dois pedaços de ângulo. Então, o meu X vai ser igual a 60 graus mais 30 graus. Portanto, o meu X vale 90 graus. Beleza, Cezinho? Então, resposta aqui, letra D. Show de bola? Beleza? Mas, para ficar bonito, Cezinho, vamos lá. Se a gente tivesse um monte de ponta nessa transversal, né? Se a gente tivesse a transversal quebrada em 10 pedaços, como é que você ia fazer? Você ia traçar um monte de paralela? Ia dar certo, mas ia dar trabalho. Então, se liga na Meulícia. Olha só. Sempre, galera, Meulícia, Mel é meu cachorro que sabe muita matemática, né? Então, ela desenvolve algumas malícias e ela me passa. Portanto, virou Meulícia. Beleza? Então, olha só. Sempre, galera, para os ângulos que estão dentro das paralelas mais externas. Eu pego as paralelas mais externas e vale o seguinte bizu. A soma dos ângulos que apontam para um lado é igual à soma dos ângulos que apontam para o outro. Presta atenção, Serzinho. Lembra que eu... Deixa eu só preencher aqui. Ó, vou prolongar essa retinha igual eu fiz na outra resolução. Vou prolongar aqui, ó. E, Serzinho, a ponta dos ângulos, a soma dos ângulos que apontam para um lado. Você precisa ver se eles estão apontando para que lado, galera. Para apontar, você tem que achar as pontas das setas envolvidas aqui. E olha, tem que estar dentro das paralelas. Não posso pegar ângulo que está fora. As paralelas mais externas são essas duas aqui, ó. Se tivesse qualquer outra no meio, não interessa. Dentro das paralelas, certo? Então, olha só. Aqui, ó, eu tenho uma ponta de seta, ó. Olha ali no vermelho. Eu tenho uma ponta de seta para a direita. Beleza? Ponta de seta, galera, assim, ó. Assim ou assim, beleza? Pode ser para baixo e para cima também. Assim e assim, certo? Nesse caso, está para a direita e para a esquerda. Então, ali eu tenho uma ponta de seta para a direita. Show de bola? Aqui, ó, eu tenho uma ponta de seta para a esquerda. Então, está apontando para a esquerda. E aqui embaixo, ó, eu tenho uma ponta de seta para a direita também. Show de bola? Então, ó, aqui está apontando para a direita. Aqui está apontando para a direita. E aqui está apontando para a esquerda. Vamos preencher esses ângulos aqui? Bom, lá em cima, o suplementar aqui de 120, a gente já viu ali do lado, vale quanto? 60 graus. Aqui o suplementar de 150 vale 30 graus. Então, Serzinho, vamos lá. A soma dos ângulos que apontam para a esquerda aqui eu só tenho x, é igual à soma dos ângulos que apontam para a direita. 30 mais 60. Portanto, o meu x vale 90 graus. Serzinho, se gostou, bate palmas. Se não gostou, bate também. É lindo demais, Serzinho. Bonito demais, né? Eu sei que é. Galera, então é isso aí. Terminando aí, então, a aula de ângulos e paralelas. A gente precisa fazer muito exercício para conseguir visualizar esses ângulos colaterais, alternos, internos, externos, dentro das questões. Mas era isso aí que eu tinha para passar para vocês hoje. E aguardo vocês aí nas lives para a gente fazer exercício, para a gente cair dentro dessa matéria. Beleza, galera? Tamo junto, um forte abraço para vocês e até a próxima. Fui!